Na hora de fazer o macramê, você provavelmente corta todos os fios com o mesmo comprimento, pois hoje eu vou te mostrar que é aí que você está errando. Tem espaços da peça que não usam quase nada de fio, e entender onde estão esses espaços vai te ajudar a nunca mais desperdiçar material à toa. Esse é o terceiro episódio da série Conta Comigo, uma série para te ajudar a entender de vez o cálculo de fios antes de começar uma peça. No macramê, o que determina o comprimento do fio não é só o tamanho final da sua peça. Dentro da altura da sua peça, a gente tem dois espaços diferentes. Primeiro, a gente tem a altura útil, que é onde os fios estão sendo trabalhados, onde eles estão sendo consumidos, produzindo aqueles nós. E junto com isso, a gente também tem os espaços vazios, que são onde os fios estão passando reto, servindo só de preenchimento ou funcionando ali somente como franjas. Se eu quero produzir uma peça que tem 50 centímetros de altura total, mas somente uma parte dessa altura é realmente preenchida aqui por nós, eu não preciso considerar essa altura total da peça para calcular os fios. Eu vou aplicar um cálculo para a parte trabalhada, para a altura útil, e outro cálculo para os espaços vazios. Entender isso vai te ajudar a evitar o desperdício de fio e aquela frustração no final da peça. Um exemplo prático aqui para vocês. Nessa peça que eu fiz utilizando somente nó duplo, minha ideia era preencher aqui uma altura de mais ou menos 30 centímetros, utilizando os nós, e depois sobrar aqui cerca de 20 centímetros de franjas. Então, no total, eu queria uma peça que tivesse uma altura de mais ou menos 50 centímetros. Então, a partir aqui do topo, do primeiro nozinho até o finalzinho das franjas, eu queria uma peça de mais ou menos 50. Para alcançar essa altura aqui de 30 centímetros com os nós, ter essa sobra aqui para as pontas, eu precisei cortar os fios com cerca de 2,30 metros. Eu calculei 1,15 m para cada ponta, depois dobrei o fio ao meio para trabalhar. Então, cortei os fios com 2,30 m e quando eu dobrei aqui para posicionar para iniciar a peça, cada ponta tinha 1,15 m. E eu só consegui ter tão poucas sobras porque eu calculei a peça considerando a altura útil dela. Se eu tivesse calculado considerando a altura total, incluindo esses espaços vazios, com certeza eu teria ali calculado um comprimento de fio muito maior do que o necessário e teria aqui um grande desperdício. Agora, esses espaços vazios, onde o fio não é consumido, ele pode tanto estar bem claro ali pra gente, como no caso aqui das franjas, mas ele também pode estar bem escondido. Às vezes, esse espaço vazio, ele vai estar passando por dentro de um nó, e isso não vai te fazer perceber que ele está ali. O fio que não está sendo utilizado, muitas vezes, ele está escondido. E isso vai sempre depender da trama que a gente está utilizando. Uma muito comum que faz qualquer pessoa iniciante perder muito fio é aquela que a gente cria esse efeito espiral. Esse nó aqui, chamado de DNA ou de espiral por conta desse formato, nada mais é do que metade do nó duplo. Quando a gente repete várias vezes apenas o primeiro movimento do nó duplo, a gente acaba criando esse efeito. Por isso que o nome oficial desse nó é meio nó duplo. E assim como eu mostrei na sequência de nós duplos lá no episódio 2, esse nó ele também tem fios de preenchimento, que estão aqui em azul, e tem os fios de amarração. Se eu corto todos os fios com a mesma medida, com certeza vai sobrar bastante fio aqui no centro, e pode até faltar fio aqui na lateral que eu estou utilizando para amarrar o nó. E tudo isso pode estar muito melhor equilibrado se a gente aprender a atribuir metragens diferentes de acordo com o papel do fio aí na sua peça. Outro exemplo muito comum é na trama de festonê. O nó festonê, ele tem dois fios com papéis muito diferentes. Um fio vai funcionar como o guia, que vai passar por dentro do outro, e o outro fio, ele vai ser o fio de amarração, que vai fazer aqui as duas voltinhas do festonê sobre o fio guia. Então, repara que eu trabalho com o fio de amarração e eu acabo encurtando ele mais do que o fio guia. Por isso que na trama de festonê, nem sempre o fio guia vai ter o mesmo comprimento dos outros fios da sua peça. Ele pode ser menor do que os outros fios, caso ele percorra um caminho pequeno e se mantenha sempre como guia, sem produzir nenhum nó durante toda a peça, ou
ele também pode ser bem maior no caso dos painéis, onde a gente utiliza fio guia aqui na horizontal. Se a gente estiver produzindo um painel muito largo, quando a gente adiciona o fio guia de forma externa, geralmente para criar essas linhas horizontais, é bem fácil da gente calcular o comprimento dele, porque basta ter a largura que você quer preencher aqui com essa linha. Se você estiver criando um painel muito largo, às vezes esse fio guia vai ser até maior do que os outros fios ali da sua peça. Agora, se a sua peça for mais estreita, pode acontecer desse fio precisar ser bem menor do que os outros, já que com as outras pontas você vai estar trabalhando aqui nos nós e com esse fio você vai estar só preenchendo os festonês, ele vai estar só passando reto aqui por dentro. Se na minha peça eu estiver criando várias dessas linhas aqui de festonês, seguindo sempre com o mesmo fio guia, mesmo que você adicione ele de forma externa na sua peça, ou você pegue um fio ali da própria peça, você pode seguir esse caminho aqui e terminar com um fiozinho aqui na ponta, fazer o corte desse fio guia aqui já na lateral. E aí ele vai precisar ter só um pouquinho mais do que o comprimento da largura dessa linha que você quer preencher, para você poder fazer o acabamento das pontinhas aqui na borda, ou você pode utilizar um fio bem mais longo para criar várias linhas. Então ele começa na pontinha de uma linha, percorre toda essa linha horizontal, chega aqui do outro lado, depois desce para continuar sendo o fio guia da próxima linha horizontal que você vai criar. Tá vendo que ele está percorrendo um caminho bem grande? Quando a gente utiliza o fio guia dessa forma, provavelmente ele vai ter um comprimento maior do que o restante ali da sua peça. Mas não só com linhas horizontais, tá? Quando a gente cria esse zigue-zague aqui, se a gente fizer esse zigue-zague bem grande, a gente pode ter também uma diferença considerável entre o comprimento do fio guia, porque eu estou sempre utilizando o mesmo fio guia, tá passando aqui por dentro, depois ele vem para cá, vem para cá, vem para cá. O mesmo fio está sempre tendo o mesmo papel aqui nesse desenho. Se eu percorro um caminho muito grande ou muito largo, eu preciso estudar as dimensões disso na peça, a proporção disso na peça, para eu ver se vai ter uma diferença muito grande entre o comprimento do fio guia e o comprimento dos outros fios que estão aqui descendo, apenas produzindo cada um desses festonês. Agora tem um formato de peça que provavelmente te faz desperdiçar bastante fio. São as peças que têm esse desenho em V ou que terminam também em losangos, um desenho bastante comum no macramê. Ali, os espaços vazios não são os mesmos por toda a peça, por isso não faz sentido a gente cortar todos os fios com o mesmo comprimento. Aqui, os maiores fios eles vão estar concentrados no centro da peça, que é onde a gente tem mais nós. E a partir do centro, eu vou reduzindo gradativamente o comprimento desses fios até chegar aqui nos fios dos cantos. Eles vão ser os menores fios aqui na minha peça. Observe aqui, eles estão produzindo somente o nó de laçada, uma linha aqui de festonê e um nó duplo. Enquanto que, quanto mais eu chego aqui perto do centro, eu já tenho esses fios que estão produzindo nó de laçada, linha de festonê, dois nós duplos, então eu já tenho um nó duplo a mais outra linha de festonê. Então eu já tenho aqui, dois nós a mais do que no canto. E quando eu chego mais no centro, na parte mais trabalhada, eu tenho nó de laçada, um festonê, 3 nós duplos e mais outro festonê. Então eu já tenho um nozinho a mais aqui no centro. Quanto mais nós eu tiver assim, contando na vertical, maior vai precisar ser aquele fio de amarração que está produzindo aqueles nós. E quanto mais espaço vazio eu tiver, aqui no caso das laterais, menor vão ser esses fios. Então, eu vou ter aqui mais franja do que comprimento útil. E aí você pode calcular ponta por ponta, que é algo que eu fazia muito aqui, olha, esse desenho do painel. Eu peguei essa parte central, onde eu tenho esse desenho em V, e depois eu fui distribuindo aqui ponta por ponta. Então, o primeiro fio tinha uma ponta de 50 centímetros e a outra de 45. Eu já tinha uma diferença entre as duas pontas. Depois, o segundo fio já tinha as duas pontas iguais, 45 mais 45. O terceiro, já acontecia o inverso daqui. Então, eu tinha comprimentos diferentes para cada fio. E aí, você pode fazer dessa forma, se você quiser ser bem exata, ou você pode atribuir comprimentos diferentes por grupos. Então, eu posso atribuir comprimentos diferentes para esses dois primeiros fios do canto,
depois um outro comprimento para os próximos 2 e assim em diante, para você não precisar atribuir comprimentos diferentes para cada um dos fios. Por isso, depois de você assistir esse vídeo, antes de você cortar os fios para sua próxima peça, você vai se fazer algumas perguntas. Primeiro, qual é a altura útil trabalhada da minha peça? Qual é a altura dela que eu estou preenchendo com os nós, onde os fios estão realmente trabalhando, onde eles estão sendo consumidos. Nessa minha peça, eu vou ter franjas? Quanto de franja? Eu vou ter espaços vazios, faixas onde os fios estão passando reto? Vou ter uma trama muito aberta? Quanto de espaço eu vou estar deixando nessa parte aberta da minha peça? E qual nó eu vou utilizar? Como que isso vai afetar o comprimento do meu fio? Qual o papel que cada fio está assumindo? Onde estão os fios de preenchimento? Onde estão os fios de amarração? No próximo episódio você vai entender melhor sobre isso, porque a gente vai finalmente colocar o cálculo na prática e eu vou trazer um assunto pouco falado, que é como calcular o gasto total em um orçamento, quando a gente ainda não desenhou, não planejou, não definiu a peça. Até porque não dá para ficar perdendo tempo desenhando, planejando, calculando tudo certinho para uma encomenda que ainda nem foi fechada, mas também não dá para passar um valor para cliente e depois acabar gastando muito mais do que você orçou. Então fica por aqui, se inscreve no canal, curte esse vídeo para o YouTube continuar te sugerindo conteúdos como esse e compartilha aqui com a gente nos comentários se você já passou por uma situação parecida, onde as suas pontinhas lá no final da peça terminaram com comprimentos completamente diferentes e você acabou tendo bastante desperdício de material. Te vejo no próximo episódio para a gente finalmente começar a colocar todo esse pensamento em prática.